Olá, muito obrigada pela audiência. A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Agora, mês de junho, a gente traz um alerta. Olha, o risco do uso de energéticos, do consumo de energéticos, não só com bebidas alcoólicas, mas de uma forma geral. Quem vai trazer esses alertas aqui no programa de hoje é o Yuri Lobão, que é cardiologista. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite. De nada, boa tarde e boa tarde a todos os espectadores. Parabenizar pela iniciativa do programa, que é realmente muita utilidade pública, né? A gente tem acompanhado e sabe que as informações são muito relevantes. A gente sabe que é comum agora, festa, a pessoa consumir o energético associado à bebida alcoólica. Mas antes dessa associação, eu queria que você trouxesse os efeitos, os riscos do consumo de uma forma geral do energético puro mesmo. Perfeito. Você, desde quando começou a comentar sobre o tema, é de uma relevância muito grande, porque o consumo de energético aumentou absurdamente, assim, fatura bilhões, né? O apelo do marketing é violento, sobretudo porque vai numa camada de adolescentes e pré-adolescentes, e se estende até os adultos. Tem países na Europa que já estão controlando a venda de energético, para você ter ideia. A Lituânia foi o primeiro país a fazer isso em 2014. Lá, energético vende só para maior de 18 anos. Porque os médicos e os cientistas começaram a mostrar efeitos cardíacos comprovados, aumento na frequência cardíaca, aumento da pressão arterial. E uma coisa interessante do energético é que ele traz uma sensação de bem-estar, dele ter efeito no sistema nervoso central, então você tem uma sensação de bem-estar. E isso vai maquiando alguns sintomas do álcool, por exemplo. Tá? Então, tem muita gente que toma energético desavisadamente como refrigerante. E a gente vê casos de professores de educação física com times de vôlei, de handebol, em escolas, estimulando os próprios professores e os alunos a tomarem inadvertidamente. E isso é um erro grande, porque existe no energético uma quantidade muito grande de cafeína. Não a quantidade declarada. Sabe-se que um energético é a base de cafeína, taurina, e ginseng, na maioria dos casos. Guaraná tem bastante. Então, são elementos que são estimulantes. E uma coisa que a cafeína é controlada pela Anvisa. Por coincidência, é a que tem justamente no limite, 80 miligramas declarado na lata dos energéticos mais famosos. Porém, existe Guaraná, e no Guaraná existe o Guaramine. O Guaramine é cafeína, apenas com outro formato. E aí numa quantidade muito maior. Então, e essa cafeína, exagerada, lembrar que não se está condenando o café é a nossa bebida diária, já fez mal, já fez bem, mas até 300 miligramas ele é bem-vindo. Que é o equivalente a 3 xícaras por dia, de um café normal, uma xícara normal. Que já é difícil, porque atualmente há um consumo muito superior, porque hoje em dia todo lugar que você chega tem café. Por exemplo, se você chega numa clínica, tem café. Se você chega no e aquela pessoa que tem o hábito de tomar um cafezinho, então ela já tem a dose diária dela de cafeína, tem que tomar mais cuidado com o energético. Então o que a gente sabe que a estimativa, na verdade, é que se tenha muito mais cafeína do que o declarado ali por causa daquela cafeína maquiada. Então, e a pessoa não pode tomar várias latas de energético assim, desavisadamente, porque ela vai ter efeitos sobre o sono, ela vai ficar alerta realmente, vai ter esse efeito estimulante, que para aquele momento de estudar horas na madrugada, como muita gente esse é um problema, vai fazer o Enem, beleza, muitos adolescentes utilizando para estudar. Perfeito, você pode ter um estado de atenção contínua, mental, e isso começar a prejudicar seu sono em longo prazo. Mas voltando aos efeitos cardíacos... E aí a privação do sono vai acabar comprometendo eleva a insulina, aí vem um que efeito é justamente dominó. Que a pessoa não quer. Efeito dominó, perfeito. E os efeitos cardíacos específicos? Tem estudos já mostrando isso, não é de achar. Eles fizeram um estudo na Espanha, por exemplo, com jogadores de futebol de 13 anos, na faixa de 13 anos, sub-15, vamos chamar assim. E eles separaram um grupo que tomava energético e ia fazer o treino, do grupo que não usava. O grupo que estava usando energético e ia treinar apresentou um tipo de arritmia chamado fibrilação atrial numa frequência muito maior. Então veja, já é uma relação entre a arritmia e o uso do energético, mesmo sem estar com álcool. Então existem vários estudos na literatura mostrando que eleva sim a pressão arterial e há um aumento nos batimentos cardíacos. Ok, não está proibido de vender, como tudo na vida é dose, conselho de avó, Demais até água faz mal. O que a gente está aqui alertando é que
se virou uma bebida como se fosse ilesa, como se fosse... Como se fosse refrigerante. E se fosse refrigerante. E aí onde está o erro, né? Lembrar que uma dose de cafeína de 100 miligramas ou mais que tenha na lata para um adulto de 70, 80 quilos é uma coisa. Para uma criança ou um pré-adolescente de 40 quilos já vai ter um efeito muito mais visível, um efeito muito mais preocupante. Então existem sim casos, a gente recebe em consultório, casos de arritmia e claro que em exageros maiores existem até relatos de morte súbita, mas já em outros países na Europa já há relatos sobre isso. E aí a gente está falando, gente, a gente está fazendo um alerta do consumo de uma forma geral daquelas latinhas do energético. Mas a gente tem ainda um agravante, por isso que a gente convidou o doutor Yuri. A gente está no mês do São João. Perfeito. A gente tem aquela combinação, as pessoas trabalham o dia inteiro, elas querem curtir a festa, querem retornar ao trabalho no dia seguinte, de uma forma disposta, aí utilizam o energético. Mas aí, como está na festa, vamos consumir também a bebida alcoólica e aí resulta aí o efeito agora, nessa mistura. A chamada casadinha, né? Principalmente com uísque e vodka, que o pessoal usa. E aí o efeito pode ser realmente mais dramático, porque eu tenho agora duas drogas, vamos chamar assim, que potencializam ações no coração. O álcool por si só pode levar a arritmia e elevações de pressão arterial. Então eu tenho dois combustíveis trabalhando juntos e deixar o coração ali bombado, a pessoa está animada, mas ela pode estar correndo risco. E um alerta que a Sociedade Brasileira de Cardiologia está querendo encabeçar uma campanha porque está preocupada com isso. Então veja, está para se partir ações oficiais, né, partindo do Grupo de São Paulo, a Sociedade Brasileira, a SBC, vai promover campanhas como tem contra o álcool, para pegar leve. Então, assim, o pessoal está preocupado realmente porque, ligado ao esporte radical, então a mensagem é muito forte do marketing. Então, é quase irresistível você não usar. Mas, com o álcool, o que acontece é que o energético, ele vai disfarçar os sintomas de embriaguez. Você não percebe que está tão embriagado quanto realmente está. Então, veja, você acaba bebendo mais. Porque você tem a falsa sensação de que você ainda está tranquilo, você está com suas habilidades motoras ok. O outro alerta, essas pessoas estão mais propensas a dirigir e aí entrar num outro caminho de acidentes por conta do álcool. E aí eu queria trazer uma informação do Dr. Marcos Kruger. Dr. Marcos esteve aqui no programa, gravando entrevista, falando exatamente sobre essa questão, para esses alertas agora, também para esse período do São João. A gente utiliza o período do São João para fazer alguns alertas, mas são alertas que valem o ano todo. A privação do sono é tão perigosa quanto o consumo de álcool, quando a gente está falando no trânsito, porque a pessoa vai lá, ela trabalha, vamos supor que seja uma pessoa que não consuma bebida alcoólica, aí a pessoa faz, trabalha o dia todo, vai para a festa à noite, né? Desidrata, consome o energético, no outro dia vai trabalhar de novo e aí está dirigindo. Perfeito. Eu não consumi álcool, eu posso dirigir porque eu usei energético. Estou ligada porque eu usei energético, mas aquilo ali vai... A diminuição do reflexo. Tem um estudo na Inglaterra, inclusive, que mostra que estar de ressaca dirigindo é tão perigoso quanto bêbado. Eles compararam que a diminuição de reflexos básicos é a mesminha. Ou seja, dirigir de ressaca, né, porque as pessoas se preocupam com o bafômetro. Você não vai cair no bafômetro, mas você vai fazer uma viagem, por exemplo, de ressaca, não é uma boa ideia. Você está com o seu reflexo tão debilitado quanto se tivesse ingerido uma determinada quantidade de álcool. E o uso corriqueiro e contínuo, por exemplo, do energético, vai trazer... Aumenta o risco de arritmia absurdamente. Principalmente naquelas pessoas que já têm uma propensão. E o sono vai chegar, minha gente. O organismo ele tem um limite. Perfeito. Ele tem um limite. Você vai estimular, vai estimular. É a hora de recompor tudo, né? Mas ele vai ter um momento de dizer assim, olha, eu preciso dar uma parada, porque meu muito mais produtivo tentar descansar um pouco e ir para a festa do que forçar a barra, como diz a história, e consumir bastante energético para, né, forçar a máquina, vamos dizer assim. Tenta cochilar um pouco, tenta dormir um pouco, se hidratar bastante. As pessoas se esquecem de beber água. Eu tenho 11 anos de SAMU, então trabalhei bastante em Forró Caju, em todos esses eventos, e a quantidade da noite de atendimento é 85% álcool. Então, assim, as pessoas não se hidratam quando vão beber. Tem essa questão, essa relação, hidratação e energético? Não, e energético especificamente? Não, mas assim, quanto mais hidratado você está, menos efeito aquela droga, né, vai ter, digamos assim, porque você está bem hidratado. Então, voltando só para deixar bem claro, o que o energético faz com o álcool, e que esse é o alerta, você não vai perceber que está tão embriagado, porque ele faz essa maquiagem. Por isso que ele talvez seja uma casadinha preferida,
Porque você consegue beber mais, a verdade. Isso é A um fato. sensação de que eu estou bem. Isso. Ele dá essa sensação de estou tranquilo, e aí você vai... Se você beberia talvez aquilo com outra coisa, você beberia bem menos. Isso é um fato que já está comprovado também nos estudos, por conta daquela sensação de alerta, um estado mental agradável, de bem-estar que ele dá. Então, o perigo é grande por isso. Você passa a consumir muito mais. A gente tem um tempo, por exemplo, assim, de efeito do energético? 2 horas ele vai ter um pico de ação e não vai durar também assim, até 6 horas, 4 horas residual. E aí você fica tomando ali, por Isso. exemplo. O problema é que você está tomando bastante. A gente está falando de São João, vamos falar da festa, mas isso aí a gente pode também levar como exemplo para aquelas pessoas que estão inadvertidamente a noite toda utilizando para estudar, etc. Para estudar. Isso, a pessoa isso. tomou ali, está na hora, por exemplo, 10 horas da noite. Isso. A pessoa deveria ir descansar, porque às 6 horas acordaria. É o fisiológico, né? Seria assim o básico. Vamos tomar a média da média. Isso. A gente sabe que não é a realidade de muita gente. Aí a pessoa vai lá e começa a consumir. Às 8 horas, a pessoa já começou a consumir ali o energético, porque não quer estar com sono às 10. Lembrar que a pessoa ainda mistura com café, com outros referentes. E aí já tem o acúmulo lá do dia, que a pessoa não é só passou... energético, porque ela não vai tomar só energético. Estou considerando só o energético. Vamos considerar só o energético. Aí 2 horas depois ele começa a fazer o efeito que você trouxe. Aí a pessoa continua tomando energético a madrugada inteira para se manter acordada. Ou seja, no outro dia para amanhã, que ela deveria estar super disposta, vai começar a cair, é isso? Não, mas veja, você vai estar acordado durante o período porque você forçou, mas seu corpo está cansado. Aí onde entra aquilo que você falou do dirigir com a privação do sono. Aí vem, o corpo entrega, não tem jeito. Você vai estar com musculatura dolorida, você vai estar com a cabeça mais lenta, seu raciocínio vai estar mais lento. Você fica alerta naquele momento. E todo mundo já precisou estudar de madrugada, passar no vestibular, etc. Então, mas antes a gente estudava, antes a gente dava um cochilo, dava um cafezinho. Agora a coisa complicou, porque você toma café o dia inteiro, você toma refrigerante o dia inteiro, e aí você vai Lembrar e ainda soma energético. Não adianta só focar nessa questão do estudo. É tão perigoso quanto com exercício, porque no exercício você já vai ter um aumento de frequência cardíaca natural. Doutor Yuri, daqui a pouco, sobre exercício, a gente vai detalhar mais, que esse é um outro assunto, que aí muita gente também acumula o estudo, os festejos juninos e também não quer abrir mão da atividade física. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente vai ao intervalo, a gente volta já em 2 minutos.